Ganha pão, ganha pai, ganha irmão. Ganha pão, ganha voz, ganha visão. Fala peão, fala patrão. Voltamos aqui mais uma vez com o nosso Ganha Pão. Esse é um projeto nosso, a gente pretende gerar um pouco de empatia, quebrar um pouco de preconceitos, né? Não quebrar preconceitos, né? Preconceito também não é uma coisa totalmente, não é pejorativa, né? Mas todo mundo tem um preconceito, mas aqui a gente veio para tentar quebrar mesmo alguns preconceitos estabelecidos e tentar gerar o máximo de empatia possível e falar de ganha-pão, né? Como eu disse, não importa se você é peão, não importa se você é patrão, se você se acha um empreendedor ou um colaborador, de qualquer forma, todos estão correndo atrás do pão de cada dia. E hoje a gente tem aqui um ganha-pão especial, um ganha-pão diferenciado e eu acho que é muito importante abrir esse diálogo e falar um pouco sobre esse ganha-pão específico. É um ganha-pão que vem aumentando muito as pessoas que vêm nesse tipo de ganha-pão. Não sei, acho que até infelizmente, né, eu não queria poder ter falado isso, mas infelizmente tem se aumentado muito. Eu tive a oportunidade hoje de conhecer nosso camarada aqui, Rodrigo, mais conhecido nas ruas capixabas como Carioca. E ele vai falar um pouquinho, Rodrigo, fala um pouquinho aí, quanto tempo você já está com esse ganha-pão atual, a gente já conversou, né? E você pode falar também do seu ganha-pão de origem e o atual que você tem e falar um pouco para as pessoas o que é o seu ganha-pão, como que é e fala quem é você também, beleza? Sim. Primeiramente, uma excelente tarde aí para vocês. Prazer enorme estar aqui, né, sendo entrevistado aí pelo meu amigo Braga, qual eu conheci ele ali dentro da lanchonete do Samboê, que eu fui pedir um refrigerante, mas ele não pagou, mas ele me trouxe até aqui para poder estar mostrando a minha realidade cada dia para as pessoas. Então, como ele falou, eu vivo e sobrevivo da latinha, Braga, que é constantemente todos os dias na rua. Eu saio de casa às 8 horas da manhã, vou à casa às 6 horas e depois volto, retorno de novo na rua. E com isso é onde que eu levo o meu sustento diariamente para dentro da casa, como você pode estar indo lá conhecendo um pouco da minha realidade, a qual é um trabalho criticado, menosprezado, julgado por algumas pessoas, a qual eles olham nós como se... Vou abrir um parênteses aqui, como nóia, como vocês consideram aqui no estado de vocês. E lá no Rio de Janeiro, como eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, lá a gente considera como cracudo. E ao Rio de Janeiro tinha esse certo preconceito com as pessoas a qual catavam latinha, papelão, plástico, material reciclável que, né, hoje, como você falou, tem aumentado bastante o fluxo de pessoas na rua catando esse material. Mas hoje lá no Rio de Janeiro, algumas pessoas elas já acabaram com esse preconceito, essa crítica. E até os próprios ricos de prédio, quando vão para a praia da Zona Sul, eles automaticamente recolhem a latinha. Eles não dão, porque eles sabem que aquilo dali é um material que gera um capitalzinho para eles. Então, antes eles julgavam, hoje eles se tornam uma pessoa igual às pessoas que catam lata. Então, isso lá, graças a Deus, isso ao Rio de Janeiro, ele acabou com esse preconceito. Então, esse é o meu trabalho diariamente, constantemente. Não só disso, mas como vendo bombons também dentro do coletivo, a qual, como eu pude estar conversando com você antes, a qual a moça ela pediu para eu descer do coletivo, devidamente de eu estar lá com os sacos de lata, e isso daí para mim foi um ato muito constrangedor, né, que dói bastante. Então, algumas coisas a gente tem que absorver, porque se a gente for deixar tudo ao pé da letra, a gente acaba saindo fora da nossa realidade. Então, hoje, algumas pessoas ela não olham para a gente como olha para outras pessoas.
algumas pessoas têm o prazer de entrar e sair de qualquer estabelecimento. A gente que cata latinha, que vende bombom, que cata papelão, plástico, qualquer outro tipo de reciclagem, a gente já não pode entrar. A gente é recebido do lado de fora. Mesmo que a gente tenha dinheiro para a gente poder estar pagando a mercadoria, mas só que a gente tem que comprar como se fosse... Vou abrir aqui um parêntese, pode ser uma palavra meio fora de lógica, mas a gente é tratado como se fosse um cachorro. Você não pode entrar, você tem que ficar do lado de fora. Porque se você entrar, o segurança fica atrás de você 24/48, achando que você vai roubar, achando que você vai botar algo dentro da roupa. Então, algumas coisas, né, pra gente fica um pouquinho chato, porque as pessoas têm o prazer de se afastar da gente. Então a gente queria ser reconhecido como pessoas normais, como cada uma pessoa é, entendeu? Sim. Eu queria chamar a atenção, a gente conversou nos bastidores ali antes de vir, né? Sim. E você me falou uma situação que você viveu que eu fiquei revoltado. Só de você falar assim, eu queria que você falasse aquela situação que você estava vendendo bombom dentro do ônibus, que você comentou, que a senhora lá pediu uma situação e tudo. Sim, isso daí é também uma coisa, foi até bom você lembrar, que eu tinha até esquecido. Foi a vez que eu estava vendendo, tinha comprado o bombom dentro da loja caixa, americana, né? Na caixa, na loja americana. E com isso fui ao ônibus vender, né? E com isso eu tinha pegado o ônibus Terminal Laranjeira, exatamente, Terminal Laranjeira. E como a gente, barbudo, cabeludo, as pessoas já olham com outra forma, então eu sempre gosto de andar com a nota fiscal. Quando eu for subir, se de repente tiver algum ato de polícia para saber se realmente a mercadoria ela foi comprada, você ter a notinha fiscal. E com isso eu estava vendendo os bombons dentro do coletivo. E uma senhora, automaticamente, ela se pronunciou e ela pediu a notinha fiscal para ver se realmente o produto era verídico, se foi comprado naquela data, naquele horário, e se era realmente comprado. Então, se era bombom mesmo, né? Se era bombom mesmo, é verdade. Você tinha comentado. Então, aquilo dali, eu fiquei praticamente, como eu falei com você ali no bastidor, eu fiquei sem ação. Não, e eu fiquei puto, porque eu ainda descobri que a mulher não comprou dele. Exatamente. O mínimo que ela tinha que fazer é, tipo assim, não me dá essa caixa que eu compro ela toda. Ela te fez passar pela situação, querendo te expor pra frente de todo mundo, e não comprou nenhum bombom, cara. Nenhum bombom. Caraca, ela comprou. Então, então é como eu tava falando, né? Volto a falar. Então, pra gente que tem esse trabalho como ambulante ou como um catador, a gente não tem a visão que as pessoas olham pra gente como pessoas normais. Eles acham que tudo que você tá vendendo ou que você tá catando, tudo vai direcionado pra droga. Olha lá um nóia, né? Um nóia na chuva catando latinha. Olha lá um nóia meia-noite dentro do ônibus vendendo material. Então, é o que eu falo o seguinte, antes da pessoa saber o que você está passando, ela já prefere te julgar, te menosprezar, te criticar, te defamar. Como uma vez, eu até nem comentei com você, uma vez aqui na praça aqui Getúlio Vargas, eu estava catando, né, material e a moça passou com a criancinha e falou, estuda para não ser uma catadora de lata. Então, aquilo dali, algumas palavras automaticamente para quem está pronunciando não dói, mas para quem está recebendo e ouvindo, aquilo dali pode tirar uma vida de uma pessoa, pode tirar o objetivo. Porra. Não, imagina, assim, vou ser bem sincero, assim, uma coisa até que eu quero aproveitar esse gancho e te perguntar. Você é muito desembolado, você fala bem pra caramba, cara. Então, tipo assim, você ouvir, estuda bem, senão você vai ficar igual esse cara aí. Cara, eu acho que você deve ter estudo pra caramba. Fala aí, como que é o seu estudo? Qual que é a sua... Eu perdi meu pai e minha mãe com 7 anos de idade, no Rio de Janeiro. E com isso, um rapaz, que meu pai conhecia há bastante tempo, ele me levava e me buscava ao colégio. Era um empresário, seu João, hoje ele não é mais vivo, hoje ele é falecido, mas continua tendo a empresa dele ao Rio de Janeiro, e ele queria que eu fizesse parte da família dele, como ele tinha muita amizade ali, né? com meu pai.
Mas o meu pai e minha mãe, eles sempre me indicaram, sempre falaram o seguinte pra mim: nunca dependa dos outros. Sempre tenha seus objetivos com o suor da tua mão. Não. Peço desculpa. Não. E com isso, eu estudei até meu segundo grau completo. Tenho curso de eletrotécnico, como eu falei, pelo Senai em Barreto, Niterói. Sei montar, desmontar transformador, alta tensão, ar-condicionado. E fiz um ano na Universo, Faculdade de Direito, um ano, porque eu não pude mais estar dando procedimento, porque, infelizmente, a latinha ela não te dá muito suporte. Então, assim, tudo isso eu agradeço primeiramente a Deus, lógico, e aos meus pais, porque eu sempre gostei de ler, e meu pai era um cara que ele tinha qualquer livro que ele achava no lixo, ele levava para casa. Qualquer livro. Então, ele automaticamente me ensinou a você ter os seus objetivos, ter a sua credibilidade pela leitura, pela a forma de você se comportar, de você conversar, respeitar os limites do espaço de cada pessoa, nunca menosprezar, nunca criticar, nunca julgar se de repente ele é rico, se ele é pobre, se ele é mendigo, se ele é usuário de droga, porque meu pai sempre falava o seguinte para mim: todos nós somos iguais, então todos nós temos direito de erros e acertos. Ninguém é perfeito, se fosse perfeito não estaria aqui na Terra. Então todos nós temos defeito. Eu me lembro uma vez que a moça foi julgar meu pai na Central do Brasil e meu pai falou assim para ela: já que a senhora me julga, será que você tem alguém na tua família que é perfeita? Pô. É foda, né? Bateu aquele cri. Será que você tem alguém da tua família que é perfeita, que não usa droga, que não bebe, que não fuma? Então, qual o direito que você tem de me julgar, sendo que você tem uma pessoa também que é errada na tua família? Então, meu pai, ele sempre me ensinou: respeita todo mundo. Então, graças a Deus, eu tenho meus estudos, ouço. Tem hora que dói, não vou mentir pra você, tem hora que é como se fosse um tiro. Tem hora que machuca, tem hora que dá vontade de você pegar o saco de lata, você jogar e... sei lá, mas... Eu ia até te falar, assim, porque tem gente que gosta de criticar, gosta de... Tem aquele... Não é que gosta, né? Não vou falar gosta, mas assim, tem aquele conceito pré-estabelecido, né? Que a gente chama de preconceito. Vem com aquela visão, igual essa mulher que você falou, que tipo, estuda pra você não ficar igual ele. Então, tipo assim, acaba alimentando um ódio naquela pessoa. Muito. Né? E aí a violência e tudo mais. Pode o cara virar um bandido, um assaltante ou um assassino, alguma coisa assim. E vai uma coisa virando a outra. Né? E eu lembrei agora, que até quando eu te conheci ali, agora há pouco, a gente conversou, você ainda falou que eu não paguei o refri pra você, né? Pô, sacanagem. Mas eu paguei, tá, gente? Um refri grandão. Foi, desculpa. Porra. E assim... E aí eu fui conversar, perguntar seu nome, né? Ver qual é de você. Eu vi que você tava desembolado ali, ajudando o pessoal ali a arrumar as coisas e tudo. Falei, pô, esse cara já é conhecido aqui, não tá aqui à toa. E eu queria saber mais, a gente já tinha esse projeto. E fui te convidar. E aí você até falou comigo a questão da moradia. Aí que você até falou assim, porra, às vezes a gente tem até que mentir pros outros, pá, que não sei, eu queria que você falasse um pouco disso, igual você falou pra mim, pra falar pras pessoas que estão acompanhando, se quiser olhar pras pessoas aqui ou pra aquela câmera, fica à vontade pra passar esse recado. Para as pessoas entenderem um pouco também, né? Pessoal, como eu tava falando com ele, às vezes nós que catamos latinha, nós que sobrevivemos desse material, nós que não temos casa fixa, como cada um, né, de vocês tem, um salário. Então, como eu estava falando com ele, às vezes você tem que mentir para as pessoas para você entrar dentro da sociedade, do meio das pessoas a qual ela vive. Às vezes você tem que andar com uma performance diferente para a pessoa ela aceitar você, porque se você tiver com um saco de lata na mão, a pessoa ela já se afasta de você. Se você
tiver com uma caixa de bombom, a pessoa automaticamente ela olha para você como se fosse roubado. Então, às vezes, nós temos que mentir, falar que, não, você mora onde? Eu moro em tal lugar, tenho isso, tenho aquilo, para a pessoa ela olhar para você diferente. Porque se eu falar, você mora onde? Eu moro na rua. A pessoa, opa, ladrão. Opa, é nóis. Opa, cracudo. Então ela já começa a botar os adjetivos tudo ali. Então a gente, infelizmente, nós somos... Não é que a gente gostamos de inventar o mundo, mas às vezes a gente é obrigatório. É para sobreviver também, cara. Exatamente. É para sobreviver. É aquilo que eu estava até comentando contigo, assim, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco disso. É muito fácil você chegar e virar para um cara que tá em situação de rua e falar assim, pô, mas aí ele não vai sair daí nunca, só vive na cachaça, só vive drogado. Mas como é que você vai viver na rua? Você, me falou, tá com uma esposa, uma filha pequena de 6 anos. Como que você vai viver na rua e se sentir bem ali? Eu já tive a oportunidade de conversar com o Padre Kelder, até que ele tem alguns projetos voltados para essas pessoas em situação de rua, e ele falou assim, cara, como que ele... É uma vida ali sofrida. Como que ele vai passar aquela vida sem tomar uma cachaça ou sem se drogar? É mais ou menos isso. Tipo assim, você não tem muito a escolha. Às vezes você compra um carotinho ali de 50 centavos, você toma uma cachaça e esquece que você tá com fome. Você esquece que você tá com alguma doença, com alguma situação. É muito complicado. A minha visão, pelo menos, né? Sim, não, é verdade. Claro que tem algumas pessoas que ela, para sair da realidade, ela tem que se drogar na rua. Ela tem que entrar no mundo surreal. Ela não consegue viver o real, porque se ela automaticamente viver ali o real, ela faz besteira, ela se mata, porque ela vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, caraca, olha onde que eu tô. Então, algumas pessoas nesse estado de rua, infelizmente, ela acaba achando um meio de sair daquela rotina na droga, na cachaça. Não é que seja meu caso, como eu falei... partir pro crime também, né? Exatamente. Como eu falei pra você, o que mais me estragou, não tenho vergonha de mentir, não tenho vergonha de falar, que me trouxe mesmo foi a cocaína. Como eu falei com você, não tenho vergonha, porque a gente não precisa esconder do que a gente fez, do que a gente foi. Você entendeu? Então, hoje, como eu falei, hoje eu vejo as pessoas, elas usando droga, me dá vontade de eu falar, mas só que se a gente acabar falando, a gente acaba prejudicando a quem é você para falar e a gente acaba tendo uma discussão. Então, hoje, como eu falei, para algumas pessoas saírem desse meio da rua, desse material, a única alternativa é a oportunidade. Se alguns empresários, se alguns prefeitos, vereadores, governadores, ele olhasse para a gente não como olhasse como se fosse um qualquer e pudesse abrir as portas para... Claro que tem algumas pessoas que querem realmente, tem outras pessoas que realmente ela quer. Você pode colocar ela dentro... Mas assim, é bom você falar porque, assim, querendo ou não, é o papel do Estado. Exatamente. É o papel do Estado garantir o mínimo, né, para as pessoas. A gente vê aqui, cara, você deve ver aí vários prédios gigantes, tudo abandonado, parado, e um monte de gente na rua, que absurdo. Mas é uma obrigação, tá na nossa Constituição que ainda é um direito das pessoas terem saúde, moradia digna. Não é só moradia que tá na Constituição, é moradia digna, né, com boas condições. Então, assim, é um dever do Estado. Sim. E a gente tem que cobrar, a gente que tem essa oportunidade de ir lá e apertar eles para que aconteça. E a gente não vê muito isso. Eu queria que você falasse um pouco, assim, que a gente já conversou nos bastidores. Hoje o seu ganha-pão principal é catar latinha. Catar latinha. Juntar e vender latinha. Você Isso. falou que junta um bocado. Junto dá para em média 300, 350 reais por mês. Fica oscilando. Tem dia que quando cai aquele temporal, você não tem como catar latinha, porque ninguém vai beber refrigerante, ninguém vai tomar uma cerveja, ninguém vai tomar uma água tônica, então... se torna um pouquinho difícil, mas quando o dia ele tá favorável, tipo dia de praia, essas coisas, então você já consegue ter uma renda legal. E tem aquele detalhe também, você tá com 10 sacos de lata, tem aquele porém.
motorista daqui de ônibus não para você. Você tem que ir andando a pé. Verdade. A pé. Então tem hora também. Hoje você está aqui no centro de Vitória. O centro de Vitória cada vez mais morto. Você consegue... Onde você... Me fala onde... Me fala não. Fala pro pessoal onde você mais consegue pegar. E o pessoal entender a dificuldade que é e tudo mais. Você falou que você já tem que sair daqui a pouquinho, que você tem que ir lá para tal lugar. Daqui a pouco, 3 horas da tarde, eu tenho que ir lá pro Triângulo. Aí lá no Triângulo eu fico lá, ajudo a galera da choperia que me conhece. Você já fez amizade com a galera? Já fiz amizade, vou arrumando e fico lá até 4 horas da manhã para eles fecharem, para eu pegar os sacos de lata, que eu saio de lá praticamente com 30, com 15 sacos, dependendo do movimento hoje. Como é que leva isso? De lata. E como... exatamente. Como que você vai levar esse saco de lata? Aí que tá a questão. Você tem que ir andando, porque o motorista, se você tiver com um saco de lata, ele não para você. Então aí qual é a alternativa? Não tem aquele programa do Chaves que ele bota a roupinha dele na madeirinha e sai andando? Caraca. Então eu pego um cabo de vassoura que eu adaptei, amarro o saco de lata, boto aqui nas costas e vou andando. E para quem acha que lata não pesa, porra, irmão, você andar do Triângulo, você chegar até aqui no centro de Vitória... Você dá mais de uma viagem então, ou não? Não, dou uma só, vou parando no meio do caminho, vou relaxando... Então, assim, hoje, para eu conseguir obter a minha finalidade, um dinheiro para chegar a R$300, eu tenho que andar. Às vezes eu ando daqui do centro de Vitória, como eu falei com você, até a rodoviária, da rodoviária eu dou a volta, pego a beira-mar todinha, vou até a Praça do Papa, quando não tem evento em algum lugar. Ou então vou andando até lá, pego aqui, passo o setor 4, vou lá para Vila Velha, e vou andando lixo por lixo. E a primeira lata que eu acho, eu dou um beijo nela. Porque eu agradeço ela que por mais um dia ela tá ali para me ajudar, sem crítica, sem preconceito. É ela que me dá o sustento da minha casa, é ela que me dá o sustento da minha família. Sua mulher. E a minha mulher, ela trabalha, né? Como eu falei com você, ela faz a empadinha. Então, assim, às vezes a gente quer comprar um material, mas se a gente comprar um material, a gente já fica... difícil pra gente comprar outro, que a gente tem a nossa Ana Gabriela de 6 anos, então hoje o mais valoroso... Acho que a melhor pergunta seria assim, como é que você administra a grana que você tem, assim, né? Rapaz, tem que ir pra comida, tem que ir pra beber, tem que vestir, se ficar doente. Então, assim, pra administrar você tem que fazer uma matemática muito bem, saber dividir, saber somar, saber diminuir. Como multiplicar que está sendo difícil multiplicar, mas às vezes a gente para um pouco, caramba. É igualzinho, às vezes a gente quer, vamos comer uma pizza hoje? Mas tipo o lance do bombom que você falou, como é que você fala assim, agora eu não vou catar latinha, vou pegar o bombom? O que eu faço? Eu vou ali, como eu falei com você, eu vou na frente da loja americana, peço alguém para comprar uma caixinha de bombom, que é difícil. É muito difícil, a pessoa ela acha que você vai pegar o bombom e vai trocar por droga. Então é outra questão também que é muito complicada. Então, mas graças a Deus tem algumas pessoas de bom coração que ela vai, ela compra e aí eu vou até o coletivo e eu não vendo meu bombom por valor nenhum. Ué, mas peraí, você não vende por R$1? Não, eu falo que é o seguinte, eu deixo a critério do coração da pessoa. Entendi. Quanto que aquele bombom ele pode valer. Falo a minha realidade ao qual eu vivo. Às vezes eu subo com o saco de lata, às vezes tem dia que, poxa, consegui vender uma latinha, mas às vezes a minha roupa ela tá um pouquinho suja, mas eu preciso comprar um material de higiene para minha esposa, que mulher tem aquele estado dela. Uhum. Então, vou dentro do ônibus, aí as pessoas ela olham assim, cara, o cara todo com a roupa suja, eu vou comprar um bombom daquele dali. Então tem dia que a gente come uma comida limpa, tem dia que a gente vai ao lixo para procurar resto de comida para a gente poder estar sobrevivendo, mas também de uma forma digna e honesta, sem mexer em nada de ninguém. Então, eu volto a frisar isso daí. A única coisa que, não só eu, mas como algumas pessoas verdadeiramente que estão na rua, que vivem desse material, a gente só queria a oportunidade. Você entendeu? Porque se a gente falar que... E vou ser sincero, assim... Não foi sua escolha de vida, assim. Você não quis falar assim, eu quero viver de vender latinha. Ninguém quer isso.
né? E se você tiver oportunidade, é isso que você precisa. E assim, querendo ou não, eu acho que a gente até comentou, né? Assim, o número de... Eu acho que eu até comecei o programa falando em tom de brincadeira, mas é uma realidade, infelizmente. Aumentou muito. Muitas pessoas bastante. procurando latinha, papelão, vendendo, pedindo também nas ruas. Muito. Infelizmente, tivemos um governo aí que não ajudou muito. Exatamente, né, Braga? Porque o que acontece, cara? Você entrou num ponto que eu me amarro, que é negócio de política. Eu gosto de política pra caramba. Então, hoje o fluxo de pessoas, elas aumentaram na rua. Não digo que não foi a pandemia, que a pandemia não vai tirar ninguém de dentro de casa a botar na rua. Mas, infelizmente, foi automaticamente também o nosso governo, o nosso país, porque quantos milhões, quantas coisas entram para dentro da prefeitura, para dentro da Câmara de Vereador, para dentro de Brasília e, infelizmente, quem é mais favorecido é aquele que tem uma renda máxima e aquele que é de baixa renda, ele é esquecido. Você entendeu? Então, claro que o governo ele pode fazer melhoria para muitas pessoas? Pode. Bastante coisa. E eu não é porque isso daqui vai ser transmitido em rede social, ao vivo, mas eu sempre falo, infelizmente, a maior pedaço do bolo é para eles. Sim, sim. A maior pedaço do bolo é para eles, para prefeito, para vereador, para governador, para deputado. Porque automaticamente, se a gente for ver pela lógica, eles mesmos escolhem deputado, escolhem o próprio salário que eles querem ganhar. Não sei se você falou que de vez em quando para nas bancas para ver as notícias, mas foi agora, essa semana, os vereadores da Serra aumentaram 92% do salário deles. 92%, então, exatamente, olha só. Aí a gente que cata latinha, a gente não pode escolher o que a gente quer. Isso. A gente não pode escolher o bem-estar da nossa família. A gente não pode escolher o que a gente quer comer. E aquilo que eu falei contigo, cara, assim, e volto a reforçar para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando. Cara, se você não tiver oportunidade, você vai cada vez mais se enrolar ali e ficar perdido naquilo. Eu vi em algum lugar, acho que eu até comentei contigo também. A pessoa entrou em situação de rua, cara, ele tem 3 dias para ele sair, que é o que eu vi lá. Se em 3 dias ele não conseguir uma oportunidade, já era, porque aí a barba cresce, a roupa vai ficar fedendo, suja e vai cada vez ficando pior ali, o preconceito aumentando, a situação, a revolta. E vira uma bola de neve. Sim. E pra você sair, cara, é só com oportunidades. E a roupa, ela se torna descartável na rua. Porque tem lugar que você não consegue lavar roupa. Então, quer dizer, você vai ficar andando com a roupa suja, aí o cara ganha roupa, usa uma semana uma roupa, pô, já tá ruim. Já pega e já joga fora. Depois ela passa, já ganha outra, já... Então, a rua em si, ela é boa. Não vou mentir pra você, a rua sim ela é boa, mas ela também é covarde. Como que ela é boa? Como que ela é boa? Eu posso dizer que ela é boa em caso de você poder estar vendendo o seu material, se você tendo um material legal, se você mora em rua, você tem um dinheiro que a pessoa ela vai te olhar, pô, o cara tá vendendo, mas ela se torna covarde num ponto de alimentação, porque tem ponto que você não come, tem ponto que você não... Chuva, onde você dorme? Você entendeu? Então, frio... Você não tem um lugar para você... Ali onde você tá hoje, quando chove, molha lá dentro? Não. Ainda pelo menos isso. Ali não chove dentro, não. Então, isso, graças a Deus, tem ali ainda uma cama já tadinha, que já tá no ponto já de falecimento já. Mas ali onde que nós estamos não chove, não. Mas... Então, ela é covarde porque tem dia que você consegue e tem dia que ela não te dá nada. Tem dia que eu saio com 20 sacos de lata, mas tem dia que eu saio com meio saco. Um saco só, com pouca latinha. Desespero baixo. Então tem hora que você fica assim, caramba, e agora? Então, por isso, se você não tiver uma estrutura física, uma mente totalmente blindada, você acaba fazendo besteira. Pô, irmão, já que eu não consegui o dinheiro para sobreviver, para manter minha família, irmão, vou ter que roubar. Então, é isso que eu volto a frisar novamente. A gente que cata esse material, a gente só quer oportunidade. Não é que a gente quer sentar numa cadeira e falar, eu sou o gerente dessa empresa. Não. Mas é uma oportunidade que eu digo de as pessoas olharem pra gente como pessoas normais.
essa é a oportunidade de olhar assim e falar assim, caraca, independente se ele tá vivendo ali, mas ele tá vendendo material, não é questão de ajudar em dinheiro, mas de você ajudar em palavra. Ei, não desanima não. Mantenha a tua cabeça firme que você vai sair dessa. Não, assim, eu acho que é obrigação de qualquer ser humano tratar o outro como humano. É, exatamente. O mínimo, isso é obrigação de qualquer um, entendeu? Então, assim, eu acho que um dos pontos, né, principais desse projeto Ganha-Pão que a gente tem, é esse. A gente tem que saber que tá todo mundo no mesmo barco, né? Por que alguns têm que ficar lá embaixo, lá eu não sei como é que funciona o barco, mas assim, lá no porão e o que tá um pouquinho acima achar que o outro é pior ou melhor, tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, a gente tem que se ajudar, a gente tem que dar oportunidades um pro outro. E eu acho que é isso, cara. Você queria... O que mais, assim, que você acha que seria interessante você passar para as pessoas? Esse lado positivo, esse lado... Porque na rua também tem as próprias pessoas ali que você convive ali também, em situação de rua também. Muitas pessoas veem, o cracudo ali e tudo, mas tem muita gente com muita história igual a sua, às vezes até com mais escolaridade até do que você tem, mas está naquela situação. Como que é isso? O que você pode passar pra gente a respeito? Eu já presenciei, já conversei com um juiz aqui no estado de vocês, lá na praia, na Curva da Jurema, e eu tava sentado com a latinha, né, e tava olhando assim pro mar, vendo, né, aqueles navios e tal. Aí eu vi ele assim no canto, eu tava até comendo. Aí ele tava sentado, aí eu falei assim, pô, cara, você quer um pedacinho? Aí ele, pô, cara, aceito mesmo e tal. Eu troquei uma ideia. E a gente conversando, depois ele, pô, cara, você acredita que eu sou juiz? Eu fiquei, né, a gente fica mesmo, pô, cara, o juiz, pô, mano, o juiz ele vai estar na rua e tal. Mas eu sempre botei um negócio, eu nunca posso duvidar de ninguém porque eu não sei a história de ninguém. Então eu não posso falar que é mentira. Então ele foi e tirou a carteirinha dele de juiz. Eu falei, caraca. Mas juiz de quê? Futebol? Não, juiz mesmo, tribunal mesmo. Massa. Juiz, assim. Doideira, eu falei assim, caraca, irmão. Aí veio na minha mente, eu falei, caraca, o cara... Meu irmão, o cara era casa grande, irmão. E se tornou barraco. Ele tava em situação de rua? Situação de rua. Que isso, cara. Eu já vi uma reportagem uma vez de um médico. Um médico que... Porque lá no ambiente, assim, alguns acabam viciando nos remédios, né? Ficam viciados ali pra virar noite, trabalhando e tudo, e acabam se perdendo. E aí o cara foi preso uma vez, eu acho que aqui em Vitória mesmo, roubando desodorante dentro de uma farmácia para poder vender para comprar droga. Imagina, quase a mesma situação, né? O cara tem uma situação totalmente controlada, uma qualidade, um status ali, entre aspas, ali, e o cara foi pego nessa situação. Na rua você vê cada história, né, cara? Você vê pessoas que acham que nunca vai estar na rua, mas elas vão estar na rua por causa de droga, por causa de alguma decepção familiar também. Eu não falo que algumas pessoas elas estão na rua devidamente por droga, mas não é uma decepção familiar, de repente um desentendimento com a esposa, então acaba, então não quero, então fica com tudo e vai pra rua, um desemprego, então nem digo tudo é droga. Então assim, na rua você ouve cada história e você vê cada coisa que você fala assim, caraca, aqui é a realidade. A rua realmente é a realidade mesmo, de você ver o que é viver na rua. Porque você viver na rua um dia, você não viu nada. Agora, quando você passa a viver 1, 2, 3, 4, 5, uma semana, um mês... Quanto tempo você está na situação? Eu tô aqui praticamente 1 ano. No estado do Espírito Santo? E você já veio em situação já? Já vi. Lá no Rio você não estava... Lá no Rio eu estava dentro do Jacarezinho, onde eu moro, mas automaticamente eu ficava mais na rua. Devidamente da criminalidade, com medo desses tal de milícia entrar, tomar e tiroteio. Você, como eu falei, você não sabe a hora que a bala vai entrar dentro da casa. Você não sabe a hora que a polícia vai invadir. Você não sabe a hora que outra facção vai entrar. Então, uma hora você pode estar dormindo tranquilo com a tua família, mas uma hora você pode acordar, ou talvez você não acordar. Sim.
entendeu? Então, e hoje, o que eu passo aí para o pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo aí, é que se algum de vocês tiverem preconceito, crítica, eu peço que vocês desbloqueiem esse pensamento. Olhe para cada um que cata latinha ou que use droga. Claro que você também não vai compartilhar a droga que ele... o cara não tem que ter preconceito, tem que dar R$10 para ele comprar droga. Não. Eu acho que isso é legal. Tipo assim, beleza. O que você indica para as pessoas, até mesmo para quebrar esse preconceito? Ou até mesmo para identificar, porque tem algumas pessoas, como a gente disse, assim, pode ser perigoso também você chegar e abordar. Então, como que seria isso? Na sua visão, assim, o que poderia ajudar para quebrar isso? O que pode ser feito? O que possa ser feito, cara, é você estender a mão, não é questão de dar dinheiro, mas você estender a mão, olhar para eles como você se olha todo dia no espelho. Como você se olha no espelho? Você sai com a pior roupa? Você sai com o olho cheio de remela? Você sai fedendo? Você sai de casa todo alinhado, bonito, cheiroso, cheirosa. Então o bem que você quer para você quer o bem pro teu próximo. Você entendeu? Não é o fato de você dar dinheiro, mas é o fato de você abraçá-lo, você olhar para ele, né? Respeitar. Você entendeu? É igualzinho, às vezes quando eu olho as pessoas usando droga, quando passa uma pessoa na rua, eu falo, irmão, eles não são obrigados a conviver com o teu vício. Olha só, tá passando criança, irmão. Da mesma forma que você quer que eles te respeitam, você também tem que respeitá-los. Então, hoje em dia, algumas pessoas ela não respeita as pessoas, a gente que cata lata, devidamente de algumas pessoas também não respeitar o espaço delas. Sim. Eu também entendo perfeitamente. Até mesmo para você não alimentar também, né? Aquilo que a gente falou, o ódio ali. O ódio, exatamente. Você entendeu? Então, eu entendo, como eu falei com você, eu entendo o lado da 50% do lado das pessoas e 50% do lado da gente que está na rua, porque quando as pessoas já ajudaram pessoas de rua, já deram oportunidade, já deram emprego, já deram casa, já deram roupa e no final do cálculo acabaram se decepcionando e deram um valor negativo, não deu aquele valor positivo que ela confiava. Mas eu também entendo o lado da gente que nem todo mundo que convive na rua é igual a todo mundo. Todo mundo tem seus defeitos, seus erros, mas todo mundo é diferenciado um do outro. Tem uns que não usam droga demais, tem uns que não usam droga e tem outros que estão na rua porque eles, infelizmente, eles querem sair daquela situação. Mas por causa de outras pessoas, as pessoas ela acabam olhando de outra forma. Então, a única coisa que eu peço é que todo mundo que esteja numa estrutura boa, numa casa ou num apartamento, ganha 10 mil, 20 mil, ganha um salário, mas que olhe pra gente como pessoas ser humanas, como eles são. Pessoas que possam, que têm o objetivo de sair daquilo dali. E aí, pegando esse gancho, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz lá fora antes da gente vir. Aqui no bastidor, né? Qual que é o seu plano? Qual que é o seu planejamento? O que você tenta? O que você pensa, assim, para tentar sair dessa situação? Hoje, como eu falei para você, hoje os meus planos, infelizmente, ele tá só no papel, porque... É foda. Sei. Eu não tenho oportunidade, ainda não tive a oportunidade de eu botar esses meus planos, né, a todo vapor. Hoje o que eu penso é uma oportunidade, como eu tenho curso de eletrotécnico pelo Senai em Barreto, lá em Niterói, cadastrado, uma oportunidade de emprego, seja ela qual for, auxiliar de serviços gerais, limpar bueiro, repositor de mercadoria, porque eu tendo essa oportunidade, eles vão estar... Eu vou estar dando para eles a minha visão e a minha performance de quem eu sou de verdade. Você entendeu? Porque se eu não tiver uma oportunidade, como que a pessoa vai saber quem sou eu? Você entendeu? Então não tem como. Você vai me ver eu catando latinha, você sempre vai olhar um nóia. Mas quando você dá uma oportunidade de trabalho para aquela pessoa, você vai ver quem é aquela pessoa realmente ali dentro do setor de trabalho. Então a única coisa que eu peço é só essa oportunidade para
realmente eu mostrar quem é o Rodrigo de verdade, conhecido como Carioca. Carioca, vulgo Carioca. Vulgo Carioca. É isso. Esse foi o Ganha-Pão, falando com o Rodrigo aqui. Rodrigo, valeu. Valeu, brigadão, Braga. Te agradeço aí Eu que te agradeço. Por atender ali. Eu vi você ali, se ajudando ali a limpar. Isso é muito desembolado. Carioca é foda. E se você que está nos assistindo aí tiver uma oportunidade aí pro nosso companheiro Rodrigo, entre em contato com a gente. A gente tá aí aberto aí para melhorar o ganha-pão dele. Sim. Né? E de quem mais a gente puder ajudar. Beleza? Mais uma vez agradeço, Rodrigo. Agradeço você também. Tamo junto aí. O que a gente puder fazer, a gente vai fazendo. Espero que a gente tenha passado uma mensagem aí pra galera. Peço que ajudem a gente a compartilhar essa mensagem, esse bate-papo nas nossas redes sociais. E eu acho que é isso. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima. Um abraço.